está destinado a uma grave responsabilidade. Há de identificar os objetivos essenciais da faculdade mediúnica: servir, amar, passar adiante, sem a preocupação das homenagens que muitas vezes são-lhe prestadas, preferindo-as para o espiritismo que tem sido seu guia, sem o qual certamente o médium estaria nas vascas da agonia de muitos transtornos ou padecendo situações deploráveis. Por outro lado, a mediunidade não pode servir de exaltação da vacuidade humana, porque ela é muito instável. Allan Kardec, examinando-a em profundidade, percebeu que ela pode ser sustada, que os fenômenos podem deixar de ocorrer e que ela pode ser até mesmo bloqueada pelos bons espíritos ao bem, pelo bem, em favor do bem daquele que a veio usando indevidamente. Mas se esse indivíduo não tem a postura moral dignificante, continua forjando um fenômeno que é de sua própria autoria e rotulando como se fossem dos espíritos nobres. A mediunidade deve ser exercida numa casa espírita, porque ali é o local próprio para o exercício, a educação, o desenvolvimento mediúnico, como o próprio codificador assinalou. Através de reuniões sérias, constituídas de pessoas responsáveis, que conheçam o Espiritismo, que acatem as instruções que procedem do mundo espiritual superior, que objetivem significados mais elevados, conteúdos mais nobres, o médium irá encontrar o ambiente próprio para educar as suas forças psíquicas e paranormais, abrindo campo às comunicações espirituais com segurança e libertando-se de atavismos supersticiosos, de fetiches e de condicionamentos. É muito comum acreditar-se que o fenômeno mediúnico deve dar-se ao tempo em que o médium estertora, agita-se, golpeia a mesa, bate os pés, atira-se ao solo. De maneira nenhuma. Desde que o espírito não entra no corpo do médium, todo esse espetáculo é uma distonia nervosa, é uma deseducação. Cabe ao médium controlar esses impulsos, que são naturais, são impulsos nervosos desorganizados. A comunicação será então de efeito intelectual. E quando se trata de um efeito físico, pode ocorrer a transfiguração facial, a mudança de voz, a mudança de postura, mas não atirar-se ao chão. E para poder atendê-lo, ocorrerem pessoas precipitadas em alarido, o que termina no pugilato lamentável entre o médium, o espírito comunicante e os pseudodoutrinadores. Isso deixa uma imagem profundamente negativa, que no passado caracterizou a mediunidade como um transtorno de natureza epiléptica, esquizofrênica, como expressão de loucura, exatamente por causa das paralisias, dos estertores, das manifestações agônicas, que sempre se davam antes ou durante o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico ocorre dentro de clima psíquico e pode ocasionar algumas contrações faciais, musculares, alguns movimentos não equilibrados, alteração da voz de acordo com a entidade que se comunica. Mas cabe ao médium e ao orientador do grupo não permitir que esse fenômeno se transforme em gritaria, em discussão inócua ou em debate que não se justifica. O Espiritismo não impõe, a doutrina expõe. No momento da psicoterapia com o desencarnado, cabe ao orientador a compaixão e a misericórdia, o entendimento de que o outro, o espírito desencarnado, é um doente que vem em busca de socorro. Não terá ausência de modificar-lhe a forma de pensar.
Se alguém chega até nós com muita dor de cabeça, inutilmente lhe falaremos de filosofia. Deveremos dar-lhe o analgésico. E depois, quando a oportunidade for própria, dialogarmos, apresentarmos o nosso pensamento. O espírito chega aturdido e infeliz, buscando socorro imediato. A oração, a compaixão, a emissão da onda de amor, o passe fluídico, que pode ser aplicado e fazendo no médium, beneficia ao espírito, mas nem sempre fazê-lo para não criar condicionamentos desnecessários. É esse sentimento de misericórdia que vai penetrar o âmago do ser comunicante e vai produzir efeitos saudáveis, se não de momento, oportunamente. Então o médium deve ser uma pessoa educada, simples, sem atavios, não impor condições externas que em nada contribuem para o efeito da educação da mediunidade. Roupas especiais, roupa branca, preta ou rosa, porque, segundo a tradição das pessoas menos informadas, a roupa branca traduz pureza, mas os sepulcros caiados de branco por fora guardam muitas podridões, disse Jesus. É necessário que a emanação seja interna, a pulcritude, a moralidade, e não exterior. Nem um objeto que possa constituir talismã, ou que sirva para atrair ou para expulsar os espíritos. Somente há uma força que pode propiciar a atração ou a repulsão. É aquela que se deriva dos valores ético-morais do médium e dos seus guias espirituais. Por isso que Allan Kardec definiu que o bom médium não é aquele que recebe apenas espíritos superiores, mas aquele que tem a facilidade de comunicar-se com os espíritos. Cabe também ao médium o dever de acautelar-se contra a sutil obsessão por fascinação, quando determinado ou determinados espíritos utilizam-no sistematicamente, sem permitir que outros se comuniquem. Quando há apenas uma comunicação, nasce uma simbiose entre o desencarnado e o encarnado. Nessa multiplicidade de fenômenos, na variação de tons vibratórios, os filtros da mediunidade coam muito melhor as ideias e tornam-se muito mais receptivas às comunicações, tornando-as cada vez mais autênticas. Cabe ao médium